Olha só para isso. À primeira vista, parece uma peça simples, talvez até um pouco fria. Mas isso aqui não é só uma cadeira. É uma revolução congelada em aço e couro. É uma ideia que virou objeto. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia de um verdadeiro ícone do design, a cadeira Wassily. A gente vai desmontar essa cadeira, peça por peça, para entender não só o que ela é, mas por que ela mudou completamente as regras do jogo. Bom, este é o nosso roteiro. Vamos começar com a ideia genial por trás do design, passar pela revolução que tornou tudo isso possível, depois fazer uma análise quase cirúrgica das suas partes e, no fim, entender por que o impacto dela é tão forte até hoje. Para a gente entender a Wassily, primeiro a gente precisa sacar uma ideia fundamental que movia os criadores dela: a abstração. Abstrair não é complicar. Não. Pelo contrário, é simplificar. É como se a gente destilasse um objeto até chegar na alma dele, sabe? Tirando tudo que é supérfluo para revelar o que realmente importa, a sua estrutura e a sua função. O grande teórico do design, Bruno Munari, resumiu isso perfeitamente. O objetivo não é criar algo complexo, mas sim buscar a clareza, a verdade do objeto. Então, vamos pensar juntos. O que é uma cadeira na sua forma mais pura? Basicamente, é uma superfície para a gente se apoiar, uma estrutura para sustentar-se a superfície, uma relação confortável com o corpo e um sistema para distribuir o peso. Todo o resto é só ruído. E essa forma de pensar não surgiu do nada, claro. Ela foi o coração de um dos movimentos mais influentes da história do design. A Bauhaus praticamente declarou guerra aos enfeites inúteis. Para eles, a beleza não era algo que se aplicava por cima, mas algo que nascia da própria estrutura e da utilidade do objeto. Foi aí que aquele famoso lema ganhou força: a forma segue a função. E o fundador da Bauhaus, o Walter Gropius, deixou isso bem claro. A estrutura não devia ser escondida debaixo de um monte de decoração. Ela era a decoração. A honestidade do material, da construção, esse era o novo ideal de beleza. Certo, já vimos bastante teoria. Vamos ver agora como tudo isso se encaixa numa das peças de design mais famosas do mundo. E aqui está ela, a cadeira Wassily, também conhecida como modelo B3, criada por um jovem mestre da Bauhaus, Marcel Breuer, lá em 1925. Ela é literalmente a filosofia da Bauhaus transformada em um objeto palpável. E a inspiração? De onde veio essa ideia genial? De algo que a gente vê todo dia. Uma bicicleta. O Breuer ficou fascinado com a resistência e a leveza do guidão da bicicleta dele, uma Adler, e teve um estalo. Por que não usar esse mesmo aço tubular para fazer móveis? Era um material industrial, fácil de produzir, super forte e leve. Foi um salto revolucionário. Agora, a parte mais divertida. Vamos fazer exatamente o que o Breuer fez. A gente vai desmontar uma cadeira tradicional para entender como ele a reinventou do zero. Tudo começou com a clássica poltrona de clube, sabe? Aquele móvel pesadão, todo estofado, que escondia completamente o esqueleto. Breuer olhou para aquele bloco sólido e começou a tirar tudo que era excesso. Agora, o que é realmente genial aqui é o segundo passo. Depois de tirar o estofado, Breuer redesenhou o esqueleto como uma única linha contínua de aço. Essas são as linhas de força. Elas não só desenham a forma da cadeira no espaço, como também são um sistema de engenharia que distribui todo o peso do corpo de um jeito super uniforme e eficiente. A resistência do aço tubular permite que essa estrutura fininha faça o trabalho que antes precisava de uma armação de madeira maciça. E as superfícies de apoio? Onde antes tinha um monte de mola e estofado, agora a gente tem só os planos essenciais. Tiras de couro bem esticadas servem de assento, encosto e apoio para os braços. Elas dão o suporte ergonômico necessário, suspendendo o corpo no ar, em vez de apoiá-lo numa massa sólida. Cada plano cumpre sua função de forma direta, honesta. E aqui está o resultado final. A Wassily não é só uma cadeira com pernas, assento e encosto. É um sistema integrado de linhas de força e planos de apoio. Uma verdadeira escultura funcional que parece até flutuar, de tão leve e transparente no espaço. Ok, vamos agora entender como essa abordagem representa uma ruptura total com o que se fazia antes. A comparação aqui diz tudo, né? A poltrona tradicional é um volume fechado que esconde a estrutura. A Wassily é o oposto. A estrutura dela é a própria forma. A madeira e o estofado dão lugar ao aço e ao couro. A essência deixa de ser decorativa para ser puramente funcional.
É uma mudança de paradigma completa. E aqui está a grande sacada. Essa simplificação toda não sacrificou o conforto. Na verdade, aconteceu o oposto. Ao reduzir o objeto à sua essência, Breuer criou um design mais eficiente, mais leve e, para muita gente, até mais confortável, porque ele se molda ao corpo de um jeito que um estofado rígido jamais conseguiria. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. A cadeira Vasely nos ensina a olhar para os objetos ao nosso redor e perguntar o que é realmente essencial aqui. Se a gente aplicar esse pensamento desde a arquitetura de um prédio até a interface de um aplicativo, o que mais podemos reinventar? A lição de Breuer continua tão relevante hoje quanto era lá em 1925,